E estamos começando mais um vídeo, mais uma pra corrida do Oscar, que puta merda, é filme pra caramba, cara. Cara, quando a gente se propõe a ver tudo isso de filme, nem eu acredito quando a gente termina de ver, cara. Meu amigo. E é claro que se você assistiu todos ou não, você de qualquer forma pode participar do nosso bolão do Oscar que tá rolando, o link tá no post aí. Tem par de ingressos pra Doutor Estranho, 50 conto na Play Store pra você assinar streaming, fazer o que você quiser. Tem outras coisas pra assinar na Play Store também. Nothing else but Belfast. Go now. Don't look back. Belfast, meu amigo, Belfast, até então, era o meu filme preferido. Desde que eu comecei a corrida do Oscar. Quando você vai começar a ver uma lista de filme de Oscar, tem que escolher com cuidado, que os primeiros vêm com muito carinho, né, cara? Exato. Não, mas assim, eu não me arrependo, entendeu? Eu ainda acho que Belfast é um dos melhores filmes de 2021. E a gente tá aqui pra discutir sobre alguns prêmios específicos, né? Primeira coisa, obviamente, pra quem ainda não assistiu o filme, é sobre nada, entre aspas. É muito parecido com o que foi Roma, quando saiu na Netflix. Mas tem algumas diferenças cruciais aí que eu acho que pode prejudicar Belfast no Oscar. Ô, louco, prejudicar? Nossa, pra mim, as diferenças só melhoram muito, assim. Eu acho que Belfast é aquele tipo de filme do Oscar que recebe muitas indicações, nesse caso são 7, mas que não vai ganhar nada, cara. Eu acho que Belfast sai sem nenhuma estatueta dessa vez. Mama says if we went across the water, they wouldn't understand the way we talk. If they can't understand you, then they're not listening. You know who you are, don't you? Your buddy from Belfast, where everybody knows you. Basicamente conta a história desse garoto, ele tá na Irlanda no momento de guerra civil e a família dele tá pensando em sair fora, mudar de cidade. O projeto do Kenneth Branagh, né, que é o diretor do filme, e é o projeto mais pessoal da carreira dele. Tá falando sobre as memórias que ele tem naquela época da Irlanda. Ele viveu naquele período complicado em que a Irlanda tinha uma segregação muito forte em relação à religião, né? Ele falou em entrevista que ele passou décadas preparando esse roteiro, não só pra, conseguir transmitir o que ele queria, mas também pra se sentir confortável em filmar aquilo, né? Que são as memórias dele, é muito pessoal. Então um projeto desse realmente toca o cineasta, né? De uma forma diferente. Sem dúvida. E diferente de Roma, tem uma história por trás, tem personagens por trás. Então, é esse que é o ponto. Porque vamos lá, vamos discutir. A primeira coisa que ele tá concorrendo é pra melhor roteiro original. Como eu comentei, a história ela não é muito complexa, ela não tem grandes clímax, mas ela conta a história desse garoto e é muito sobre a relação familiar dele, né? Então, você vai ver momentos que a cena é super longa, assim, com 10, 20 minutos de cena, que é a família conversando na sala, sobre os eventos que estão acontecendo, sobre coisas extremamente simples, como o filme todo é pelo ponto de vista infantil, grandes problemas são assim, eu tô indo mal na escolinha, tá? E aí eles vão sentar e vão conversar sobre isso, e tem a dinâmica da família e tal. Eu posso dizer pra você que esse não é o tipo de filme que eu me agrado. Eu gosto quando o filme tem algo pra dizer. Conforme eu fui assistindo, eu falei, opa, peraí, tem, entendeu? Por exemplo, eu não vou parar de comparar esse filme com Roma, porque eu acho que Roma é a maior vergonha do cinema. Acho que é a maior comparação que dá pra fazer nos últimos anos de Oscar são esses dois filmes, Teve momentos nesse roteiro que eu ouvi o diálogo e eu fiquei chocado com a veracidade, quão sincero e quão possível esse diálogo seria em qualquer família. Por exemplo, uma cena que me marcou bastante é uma cena que o avô tá falando com a criança, a relação dos avós com a criança é muito forte. É bem e legal. ele vai falar sobre como matemática é uma matéria complicada. E durante o diálogo, o avô tá falando sobre matemática, mas ele começa a transformar também sobre como você cortejar uma mulher, porque o menininho, ele tá se apaixonando por uma menininha da escola e tal. E eu achei tão bonito, cara, E assim, eu repito, pra quem tá indo assistir esperando, uau, se o Eugênio gostou, deve ser um roteiro foda. Nada acontece, mas o roteiro é muito bom, porque o nada é muito recheado. E eu achei muito legal, o nada se baseia muito nas memórias dele, né? E ele consegue, o lado positivo desse roteiro é que ele consegue deixar lúdico o suficiente pra você entender isso sem, viajar muito o filme. É a memória do cara de quando ele era criança. Obviamente, existe muito ponto da sua memória da sua infância que, se você for conectar os pontos ali, não encaixa, fica meio abstrato, né? É normal. Aonde eu acho que esse roteiro perde um pouco a força pra ganhar, inclusive, é que eu acho que ele, alguns momentos, se perde na hora de misturar as memórias com os contextos históricos, porque ele não quer deixar de lado também o ambiente, né? Claro. Só que, quando existe uma transição entre a memória dele, como foi a vida dele, como ele enxergava o mundo naquela época, e quando ele passa pro real, né, pro contexto daquela época, eu acho que o filme se perde um pouco. Por exemplo, Roma, como você comparou, é um filme que é focado 100%
nas memórias. Tá acontecendo um protesto numa hora do filme de Roma que você não entende o contexto, nem pra onde foi, nem pra onde vai. Isso é Roma, 100%. Isso é Roma, porque é baseado numa memória. Uma criança não faz ideia do que tá acontecendo hoje na Rússia com a Ucrânia. Talvez essa criança de hoje, daqui a 30 anos, escreva uma memória sobre isso e fique parecendo uma coisa sem pé nem cabeça, ou talvez não tenha a mesma intensidade como foi real, tá ligado? Eu acho que o Kenneth, ele tem é uma audácia mesmo de falar, mano, eu vou entrar nesse mundo das memórias, vou entrar na minha essência com aquilo, e ao mesmo tempo eu quero fazer você sentir o que eu tava sentindo naquela época, aquela tensão e aquela parada toda, mesmo sem entender muito bem o que era. E eu acho que ele não faz tão bem isso, tá ligado? Nossa. Eu acho que talvez ele deveria se decidir melhor em qual aspecto ele ia apostar. Acho que isso define muito bem os dois tipos de público, e se você tá ouvindo pra ver se você vai assistir, é essa a definição máxima. Eu prefiro que ele se esforce pra explicar a situação, eu prefiro um roteiro mais inteligente do que um roteiro que nem Roma, que é simplesmente burro. Outra coisa interessante que a gente tem que falar é sobre os atores, né, cara? Diferente de Roma, que não tem ator de verdade, esse filme tem atores fenomenais. Eu acho que tá aí a grande força do filme também, né, cara? Principalmente nos atores coadjuvantes, bicho. Especialmente os dois avós, que são a Judi Dench, que, é uma das melhores atrizes da história, e o Ciarán Hinds. E os dois estão concorrendo a melhores atores coadjuvantes, cada um na sua categoria. E aí é foda, porque assim, ao mesmo tempo que eu concordo que são atores fenomenais, tem o Christian Grey, esqueci o nome foda do cara. Jamie Dornan, que ficou tão marcado por 50 Tons de Cinza, o cara faz um papel incrível nesse filme. E o Kenneth, ele dá espaço pra esse cara brilhar, né? Vamos mostrar sua cara pro mundo, né? Vamos tirar o estigma. É bom. Tem uma cena muito bonita, onde o pai e a mãe da criança dançam e cantam, mais pro fim do filme, que, marca muito bem como esses atores, eles estão, dando o máximo de si, é muito legal ver isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não vejo nenhuma cena de Oscar nesse filme. Uma cena focada pra ganhar Oscar, que nem, por exemplo, o Power of the Dog tem, né? Isso mesmo. E aí, isso é uma coisa muito chata, cara, porque a Judi Dench, ela é uma atriz fenomenal que só tem um Oscar na vida dela. E, no final desse filme, ela tem a cena que ela dá o adeus pra família. Me pegou muito sinceramente, assim. Eu não sei como que foi o dia de filmagem, não sei se o Kenneth sentou com ela e conversou, falou, mas tem alguma coisa sobre essa cena que me pegou. Só que a cena é 5 segundos. Ela fala tchau. O cara que tá vendo o Oscar simples, e ele tá assistindo 200 filmes no mesmo dia, ele não vai pegar. Você acha que ele deixa passar batido? Eu acho super. Nossa, super. Aí falta aquela pretensão. Por outro lado, é rico você deixar o cara fazer do jeito que ele quer, né? Claro. Já que as memórias dele são assim, talvez a memória que ele tenha da despedida da avó seja uma coisa muito... resquício, né? Muito rápido. E ele faz questão de mostrar assim, né? Sim. Então, assim, é uma pena que talvez prejudique ela na corrida, mas muito foda o fato de ele ter feito e ter sido tão tocante ao mesmo tempo. Né, e a gente tem que falar do Ciarán também, que é o avô. Ele é o que tem as cenas, pra mim, de roteiro mais inteligentes. Esse filme, ele lida com a perda desse avô. Só que não é uma perda triste, né? Ele aplica mais o peso no sentimento de uma família unida que passa por isso e segue em frente e tal. E eu gostei muito como foi escolhido isso. Só que, de novo, talvez, se fosse mais focado no luto, teria uma cena específica onde o Ciarán ganharia o Oscar. E não tem. Talvez, exato, talvez fosse uma coisa mais, assim, palpada no real, porque aonde eu acho que esses dois atores, infelizmente, vão ser prejudicados, é mais uma vez nessa decisão de roteiro dele. Os próprios adultos ali, né, acabam sendo influenciados por essa visão lúdica do menino, das memórias. Aí você fica tipo, de novo, mas peraí, isso são memórias de como aconteceu, ou é como ele fantasiou na cabeça dele de criança que as coisas podem ter acontecido, tá ligado? E eu acho que essa mescla que ele faz no roteiro acaba prejudicando também o roteiro pros personagens, tá ligado? Que eu achei tão rico, o Slow não gostou. Não é que eu não gostei, eu só achei que, tipo, isso prejudica os caras na corrida do Oscar, tá ligado? Tô falando de premiação, basicamente. Isso eu concordo. Mas eu adorei o filme. Tipo, mas sabe quem está ganhando muito com isso? É claro que é o Kenneth mesmo, porque ele vai dirigir e ele tem total liberdade criativa. Exato. E aí, isso é uma comparação que eu nem vou fazer com o Roma, porque a direção de Roma é muito boa, então, ponto final. Mas a direção do Kenneth é genial também, cara. É isso, sim, é uma pessoa contando a própria história, então não tem muito erro, né? É claro que a visão vai ser perfeita pro negócio. Agora você tem que concordar que Roma fez escola, né? Porque quando faz filme de memória, o cara já vem brincar de preto e branco, né? O preto e branco, pra mim, nesse filme, eu repito, uma coisa que eu falei com Roma. Depois que eu assisti, eu senti a vibe, e aí quando eu vi, tem uma cena específica nesse filme que tem cor e tem um motivo de ter cor, mas no geral, eu ainda acho que não tem motivo pra ser preto e branco real. Não é uma lista de Schindler que tá falando alguma coisa com a escala de cor. É um filme que é preto e branco porque é memória, entendeu? E aí, porque o cara lembra daquela época em preto e branco, né? E aí, se for o caso que o Slow tá falando, é a escola que Roma criou,
é uma escola terrível e eu espero muito que parem de fazer. Porque, Mas é muito bonito, Roma é uma cara, você marca vê. negativa na história do cinema. Se foder. Ele não só, tipo, pega pesado nessa parte, como ele sabe também aonde ir, dependendo de que filme que ele tá fazendo. Quando ele vai, por exemplo, fazer Thor pra Marvel, ou quando ele vai fazer uma coisa mais de gênero, ele sabe tirar esse peso pra coisa ficar mais fluida, dependendo do público, dependendo de qual é a proposta do filme. Ele não é, por exemplo, você fazer uma comparação com o Nolan, por exemplo, que é um cara que não sabe tirar a mão pesada técnica dele de nenhum tema que ele for fazer. E nesse filme em específico, cara, o que me chamou mais atenção na direção dele é que ele usa a cinematografia do filme pra contar a história. Tudo que tá nesse filme, tecnicamente falando, tá te contando a narrativa junto, né? Com a visão que ele tem do mundo. E aí que vem a parada que a gente tá discutindo sobre o roteiro também. Eu acho que ele nunca quer ficar só preso em uma coisa só. Como ele quer aplicar mais da história, quer contar mais do contexto e tal, ele aproveita disso também, não só no roteiro, mas também na direção. E aí uma coisa da direção que me chama muita atenção, mas de novo, é uma parada muito parecida com Roma, é enquadramento. Esses dois diretores, eles têm mão cheia pra isso, e o Kenneth, ele faz os enquadramentos nesse filme que, assim, aí sim pra mim é uma escola. Tem algumas cenas que a família tá conversando e cada personagem da família tá encaixado de uma forma que não tá lá à toa, tá contando uma história, tá contando sobre a dinâmica da família, tá contando sobre a dinâmica da cena, e bicho, isso pra mim, assim, o filme Eles é longo. chamam, os mais cinéfilos chamam de mise-en-scène, né? Mise-en-scène. Que é quando a montagem da cena tá te ajudando a contar a história. Cara, pra mim é um absurdo esse filme não tá em Oscar de fotografia. É sinistro. Porque, mano, que nem você falou, tem vários ângulos, por exemplo, quando ele tá mais dentro da parte de memória dele, de criança, assim, né, com a coisa um pouco mais lúdica, você sempre vê que os ângulos que ele pega os adultos é sempre de baixo pra cima, né? Isso mesmo. E isso, cara, é um show de fotografia esse filme, não só pelos enquadramentos, mas também cor. Pra mim, eu acho legal o cara usar o branco, por exemplo, preto e branco. Passa bem essa sensação de conceito de tempo, de nostalgia, tá ligado? É, só isso. E essa quebra que ele faz da cor, por exemplo, no comecinho que ele faz colorido pro preto e branco, cara, aquilo é uma imersão gigante. Isso, aí, olha só, isso pra mim, parabéns, entendeu? Tem essa cena que é muito boa e, é claro, a cena do cinema, que ele me parece, juro pra você, que parece que ele lembra, puta, o filme é preto e branco, deixa eu aproveitar isso pra alguma coisa. É isso que eu sinto. Porque de resto, no geral, eu não vi. Porque assim, pô, tem momentos, tá ligado? Tem momentos que a história é legal, é feliz, e aí você olha pro preto e branco e você fala, pô, é só uma memória, sabe? Tá perdendo alguma coisa. A cena tá colorida e não tem cor, isso me incomodou profundamente, mas tudo bem. Cada qual com seu cada qual. Ele tá concorrendo, uma coisa que me chamou muita atenção, ele tá concorrendo a melhor som. Eu não senti isso, você sentiu? Pra mim também, assim, acho que eu trocaria essa por fotografia, por exemplo. Total, 100%. Porque, ok, som não vai ganhar. A gente tem Duna, a gente tem tanta coisa aí que, porra, não sei também, assim, alguém pode até explicar pra gente nos comentários, porque esse é um prêmio que eu acho que os caras erraram lá a urna, velho. Botaram na urna errada. Alguma coisa estranha aconteceu. E aí, outra que infelizmente eu também não acho que é forte, é a canção original, né, cara? A Down to Joy, né? Down to Joy, que é uma música muito bonita e tudo bem, ela encapsula bem a parada da memória, a parada do lúdico, que até o Slow tá comentando e tal. Mas, mano, pra mim é uma música batida, é tipo legal, é gostosa de ouvir, mas não vai sair de lá, entendeu? Não é uma música que eu vou baixar. Pois é, mano, eu acho que, ó, a edição do filme poderia ter sido olhada com mais carinho. Sim. A fotografia com toda certeza, cara. A gente tem memórias em movimento, com aquele proposital abstrato que ele gosta de fazer, quando às vezes a gente olha e fala, uau, vai viajar, a coisa vai viajar, e ele consegue segurar, né, mesmo, tipo, você entendendo isso, que, pô, é as memórias de uma criança. Putz, eu acho que ele trabalhou muito bem o aspecto técnico em geral. Outra coisa muito forte, design de produção, bicho. Sabe, mas não, nada disso, os caras escolhem umas paradas que eu não entendi. Esse filme, ele teve um lobby gigante pra premiações em vários festivais. O que não me é estranho, porque é um filmaço. Entendeu? Os caras apostaram muito. Eu acho que o lobby foi estranho nesse caso, porque, enfim. Mas pelo menos não passou despercebido pra prêmio de melhor filme, tá concorrendo. Não é à toa que a gente tá falando sobre ele aqui também, mas é um filme que me marcou. É um filme que pra mim é um dos de 2021, entendeu? Que eu posso dizer sem dor de cabeça. Se você gosta de cinema, se você gosta de Oscar, assiste, vai ser uma boa experiência. É claro que não é pra todo mundo. É um filme mais arrastado, é um filme longo. Então, esse eu acho que é o ponto, cara. Tipo, por exemplo, pra prêmio de melhor filme e pra importância de filme. Eu acho que esse filme, ele é bastante pessoal. Sim. Né, de uma fase da vida do cara, tá ligado? E eu acho que acompanhar a fase inteira dele naquele período pode ter momentos que a gente se desconecte um pouquinho por conta do ritmo,
né? Felizmente eu não senti isso. Em momento algum eu me senti desconectado, como eu comentei. A direção tá, pra mim, fenomenal. O fato do Muito roteiro boa. me contar alguma coisa também é uma coisa que sempre me puxa de volta, entendeu? Então mesmo que, de repente, a cena esteja mais arrastada, pô, ele colocou esse enquadramento e ele tá falando essa coisa que tem relação com aquela outra cena, aí eu já tô dentro total. E é por Ele isso... já tá puxando de novo, tentando puxar. Então, eu pra acho que mim, funcionou. ele acerta muito quando ele puxa. Eu acho que em alguns momentos ele acaba deixando soltar um pouquinho, tá ligado? Você recomendaria pro pessoal? Não, eu recomendo, total. Só que eu acho que esse é o tipo de filme que pro público geral não pega muito, tá ligado? Isso 100%. Mas eu acho que esse problema que eu falei da desconexão, de ser linear e ele ter um período grande pra trabalhar, e aí ele tá dentro de um projeto extremamente pessoal com isso, né? Eu acho que pode prejudicar o filme também pra melhor filme. Porque quando ele começou a brincar de Oscar, né? A aparecer, a galera falou, pô, esse tá aí um filme que vem forte pra melhor filme. E conforme foi chegando mais e foi aparecendo mais os lobbies, ele começou a perder mais espaço, né? Fora que tem alguns filmes esse ano que estão muito mais impactantes em vários sentidos. Então é foda. Exatamente, esse é um ponto importante. Tem outro ponto negativo, que agora que só que eu me toquei, esse filme não tá em nenhum stream, certo? Ou tá? Não tá. Ele foi pro cinema mesmo, ele é focado em... Puta, aí foi um erro grande. Podia estar em algum stream, né, pô? Roma teve uma aposta muito boa com a Netflix, por exemplo. Bom... Infelizmente, exato. então talvez tenha sido o filme certo no momento errado. É uma aventura interessante, se você tem paciência, se você gosta de filme arte, provavelmente você vai gostar desse filme, mas lembre-se dos perigos que o Slow colocou pra vocês aí. Até a próxima!